A Bíblia, ela coloca o homem numa posição de honra. Por isso que você vai ver a cultura tentando arrancar o homem dessa posição e levá-lo a simplesmente abrir mão de algo que pertence a ele. O homem tem a semente. Ainda que alguém renegue o homem, de todas as maneiras, ela ainda precisa do homem. Porque só o homem tem a semente. E é por isso que, apesar de a cultura bater nesse assunto, para descaracterizar o homem, ainda assim muitos vão a bancos de esperma em busca de semente. Porque só o homem tem a semente. Uma outra coisa muito forte é que o homem, o pai, é que dá identidade ao filho. Você vai encontrar em Gênesis 49, Jacó liberando palavras de destino para os seus filhos. E se você, a partir daí, ler a respeito de cada um das 12 tribos, você vai certificar que exatamente o que foi liberado por aquele pai foi o que se cumpriu. Exatamente. Porque o pai da identidade. A mãe é a figura do Espírito Santo, do cuidado, né? Ela está ali cuidando. Mas o pai, ele representa na Bíblia a segurança. E eu pedindo uma palavra, olha só que coisa linda. O Senhor me deu exatamente Mateus 3,17. Porque o que está faltando, eu vou ler já, na vida de muitos homens, é saber da sua importância, saber quem é. Acreditar no que a Bíblia diz e não no que a cultura diz. Quando eu vejo o que a cultura está tentando fazer com a masculinidade, com a virilidade do homem, eu me levanto. Eu sou terminantemente contra. Porque se eu for a favor de algo tão anticristo, eu me coloco como uma mensageira de Satanás e não uma mensageira do céu. Eu sou uma incentivadora de todos os homens. Eu tenho muitos homens, eu tenho o privilégio de poder liderar e lidero homens e jamais para desautorizar ou tirá-los da sua posição, muito pelo contrário. Mas para levá-los a acreditar em quem eles são e para que acreditem e então se posicione. Porque é uma perda muito grande. É uma perda muito grande. Quando eu vejo homens intimidados, como eu lido com pessoas, eu vejo homens intimidados, acovardados, sucumbindo à cultura, falando uma língua que não é dele, se colocando num papel, às vezes até ridículo, que não pertence a ele, e que não é ser homem, não é. Quando eu vejo
Hoje até um desenho animado está difícil de você permitir suas crianças assistirem. Você tem que selecionar, tem que ter um cuidado, né, uma curadoria, você tem que estar muito ali, atento. Por quê? Porque nos filmes, nos desenhos, o que eles estão fazendo? Sutilmente colocando a cultura. Colocando o homem como bobão, como atrapalhado, como fraco. E a mulher, sempre, ela tem uma posição, ela tem a ideia genial, ela tem a coragem de se posicionar. E às vezes esse homem até se esconde atrás dela. E quando eu vejo aquilo, eu falo, ó, isso aí é a cultura tentando entrar, não é nada disso. Seu lugar não é esse. A mulher tem seu lugar de importância. Tanto é que a Bíblia diz para o homem, às vezes eu penso assim, o tamanho da perda, né, de algumas mulheres. Um dia eu tive uma conversa com a minha nora, que ela foi, sem contextualizar, ela foi criada num lar com muitas mulheres e sem um homem. Enfim, tem toda uma história e aí então, falando dela, ela cresceu com aquela sensação de que ela tinha que se defender e uma visão de que ela tinha que se defender principalmente dos homens, que ela não sabia o que era ter uma figura protetora. Aí ela se casa com um homem que foi criado para ser um homem protetor, fronteira, provedor, cuidadoso. Um homem que foi criado para pagar as contas. Que eu avisei desde pequenininho, se eu souber que um filho meu dividiu conta, você vai se haver comigo em casa, escolha bem suas guerras, eu não te criei para isso. Então, eu criei meus filhos para ocupar o lugar deles. E aí, ela tinha uma dificuldade de receber aquele cuidado, aquele amor. E um dia eu disse assim para ela, minha filha, quantas Déboras tem na Bíblia? Ela falou, eu falei, só tem uma. Só tem uma Débora. Preste atenção. Tem algumas coisas que a gente tem que entender. Eu não acredito que o ministério feminino seja uma regra, mas uma exceção. Eu não acredito que uma Débora se levantar como ela se levantou não é uma regra, é uma exceção. Mas a Bíblia apresenta que pode acontecer algumas exceções. Mas ela deixa claro, ó, não é uma regra. A regra é essa. Então nós vamos pela regra. Nós vamos pela regra. Nós não vamos pela exceção. Então eu disse para ela, minha filha, quando uma mulher ela é inteligente, ela tem visão, é óbvio que ela não vai entregar, se o marido dela não ocupa o lugar, ela não vai entregar, igual a piadinha do macaco, né? Ela não vai entregar a família dela para o macaco. Vocês devem conhecer essa piadinha, né? Que um acidente, a polícia estava lá e só sobrou desse acidente do marido, da mulher, das crianças, um macaco. E aí a polícia tentando investigar através do macaco e ele fazia sinais de que ele é que estava no volante. Então foi por isso que matou toda a família. Então a mulher não quis, o homem não quis dirigir, a mulher não quis pegar o volante e deram para o macaco. Final da história, todo mundo foi destruído. Porque alguém tem que se levantar e pegar o manche do avião, não é? Senão ele vai levar todo mundo para a destruição. Então,
eu disse, minha filha, aprenda a ser cuidada. Porque nenhuma mulher em sã consciência, com mínimo de inteligência, ela quer um lugar que não é dela. Ela não quer esse lugar. Ela quer o lugar que é dela, porque ela foi formada, ela foi projetada para esse lugar. De ser cuidada e de dar suporte para esse marido. Por que as mulheres estão exaustas? Porque elas querem um lugar que não é delas. E os homens estão perdendo força, porque eles, por falta de identidade, soltaram o lugar que é deles. A honra de serem o cabeça, protetores, autoridades. Quem não quer estar debaixo, que a Bíblia fala que a mulher está debaixo da cobertura do seu marido. Tanto que esse marido tem o poder de abençoar essa mulher e abençoar a sua casa. E a bênção se instala na família. Mas a cultura quer matar isso. Bom, eu ensinei isso à minha nora. Eu disse, olha, talvez você viu eu mesmo ocupando lugares, papéis, porque foi necessário, mas não é a regra. Isso é exceção. Se você foi privilegiada com alguém que quer cuidar de você, quer cobrir você, quer a sua cobertura, como a Bíblia diz, eu não estou usando uma expressão minha, bíblica, cobertura. Minha filha, apenas se renda a uma bênção tão grande. Apenas se renda a uma bênção tão grande. E quando você se rende a uma dádiva como essa, de ser coberta pelo seu marido, pela autoridade que o Senhor constituiu. Isso é uma grande vitória. E às vezes eu vejo as pessoas esperneando, e é por isso que o mundo está desequilibrado, está infeliz. O homem é tão... o papel da mulher na vida do homem é um negócio tão lindo, que a Bíblia apresenta a mulher como o vaso mais frágil e diz, olha, a Bíblia dá essa autoridade para o homem sobre a sua esposa, mas para cuidar dela. Quando ele não cuida devidamente, a Bíblia diz que as orações dele não sobem. Olha que coisa linda você saber que você tem uma proteção dada por Deus, onde se ela não for bem executada, o próprio Deus vai lidar com isso. Então não há por que a cultura espernear, e uma cultura feminista achar que a mulher vai existir a despeito do homem e achatando o homem e matando a sua masculinidade, arrancando a sua virilidade, enaltecendo uma sensibilidade que em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia manda ele ser sim, sensível para com a fragilidade da sua esposa, mas não ser um homem sensível como uma mulher é sensível, cheia de hormônios. Não é bíblico. Ele tem que ter a sensibilidade da autoridade, do cuidado, ter o discernimento do lugar que é dele.
de cuidador, protetor, fronteira, limite. Uma mulher sábia, ela ama dizer: eu vou chamar o seu pai. Eu vou falar com o meu marido. Eu vou chamar o meu marido. Você vai ver quando eu chegar em casa. Eu vou chamar o meu marido. Uma mulher sábia ama isso. E um homem de Deus, ele ama ocupar esse lugar. Eu sou o pai dessa família. Eu sou a autoridade dessa casa. Eu sou a liderança dessa família. Por isso eu preciso ser guiado por Deus, porque eu guio a minha família. A minha família segue o caminho que eu estou abrindo. Eu vou na frente com o facão, abrindo caminho para a minha família passar. É você desbrava, você abre caminho. Então o que nós precisamos é resgatar a identidade do homem. Você saber quem você é, ocupar esse lugar e a despeito do que você ouviu, a criação que você recebeu, deixar isso para trás, cada um dá o que tem. E agora você receber do seu Pai eterno. Do seu Pai eterno. Você sabia que ser um homem é ter uma vida sacrificial? Com quem que a Bíblia compara o homem? Com quem? Com quem? Efésios 5. Com Jesus. Você é comparado com Jesus. E Jesus fez o quê? Que está lá em Efésios 5. Deu a sua vida pela sua esposa, que é a igreja. Você dá a sua vida pela sua esposa. Você deve lembrar que no Titanic, os homens ficaram lá, e aquilo é fato, não é filme, não, é história real. Aqueles cavalheiros colocaram suas mulheres e crianças nos botes salva-vidas e não tinha para eles. Você não me falha a memória, eu não me lembro o nome desse, mas você pode pesquisar depois. Foi, acho que nos anos 90, 1990 alguma coisa, um outro navio grande afundou. Foi um maior horror. Os homens atropelando as mulheres, as crianças para tentarem se salvar. Não é bíblico. Isso é efeito da cultura. Porque o homem, ele é um Cristo na sua família. E nós precisamos acreditar no que o Senhor fala a nosso respeito, ao que Ele fala a seu respeito. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Agora eu vou ler na mensagem. Ouviu-se uma voz: este é o meu filho escolhido e marcado pelo meu amor. A alegria da minha vida. Você tem um Abba, tem o seu Pai eterno. Talvez seu pai não foi um bom exemplo e talvez você tenha tido dificuldade de ser um pai por conta da referência que você recebeu. Mas agora a sua referência não é mais o seu pai terreno, é o seu Pai eterno. E você agora acredita no que a Bíblia diz a seu respeito. Você é um filho amado, escolhido, marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. É isso que você é. Você é um filho amado. E só quem sabe que é filho amado, sabe ser um pai que ama.
Quando você não sabe ser um pai amoroso, é porque ainda tem uma criança gritando por um pai. Mas quando você é curado, essa criança é curada, você recebe o amor do seu Pai eterno, que nos amou tanto que deu o seu único filho para nos resgatar. Agora, você sabe ser um filho, você sabe ser um filho amado. E quando você sabe que é um filho amado, você sabe ser um pai que ama. Isso é lindo demais. Só essa criança, esse menino, sendo curado, que nasce um homem pronto para levar cura e restauração. Não sucumba à cultura. Não seja o que a cultura está querendo fazer de você. Não tenha medo de ser o homem da palavra de Deus. Não dê o que a cultura está pedindo. Não afrouxe. Você tem o privilégio de ser um homem, de ter a semente, de ser um Cristo, de ser a cobertura de suas mulheres e filhos, de defendê-las com a sua vida. Você dá identidade ao seu filho. Por isso que você precisa acreditar no que o Pai amado disse a seu respeito. Porque os seus filhos precisam que você dê identidade a eles. É forte quando um pai olha nos olhos de um filho e diz: eu tenho orgulho de você, garoto. Você não tem noção, eu lido com isso uma vida toda. Quando você encontra um jovem, uma criança que não tem a validação do pai, nem olhar nos olhos ele consegue. Isso é uma marca. Ele vive com a cabeça baixa, com os olhos baixos, ele não consegue olhar nos olhos, ele se intimida. Qualquer um, quando você não dá identidade a ele, qualquer Zé Mané aí fora, vai intimidar seu filho. Vai diminuir seu filho e ele não vai saber se posicionar. Mas quando um menino e uma menina sabe que tem um pai, você sabia que uma menina que tem um pai que deu a ela identidade, ela jamais vai se jogar nos braços de qualquer um que venha com uma lábia nos ouvidos dela? Porque ela está tão segura que ela tem um pai que disse para ela todos os dias: você tem valor, minha filha. Você é preciosa. Você é uma joia rara. Você é uma joia rara. Aquele pai que supre tanto essa filha que ele leva flores para ela. Ele a levanta. Você está linda, minha filha. Ela parece com algum complexo e esse pai joga isso por terra e diz: quem disse isso para você? O papai está dizendo: você é uma garotinha muito especial. Nós precisamos de vocês. Ainda que as mulheres tolas, cegas, digam o contrário. Mas as mulheres sábias, que são guiadas pela palavra, elas estão dizendo em coro comigo: nós precisamos da sua cobertura. Nós precisamos.
da sua proteção, da sua cobertura. E eu quero, antes de orar, liberar a oração tão lindo ontem o Fer fez. E na hora eu sabia, vou liberar para os pais amanhã também. Então seu pai Isaac lhe disse: venha cá, meu filho, faça o mesmo com os seus. Oh, não me enxerga aqui não, enxerga a voz do Espírito Santo. Oh, venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Olha que pai amor. Isaac sempre foi muito amoroso. Você vê que ele recebeu essa criação, ele era amoroso com a esposa, amoroso com os filhos. Venha cá, meu filho. Dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Não é gostoso cheirar a cabecinha dos filhos, o cangotinho deles? Eu passei a minha vida assim, cheirando a cabecinha, o cangotinho, desde os bebezinhos. Vivi isso de novo com os netos. Vou viver em nome de Jesus com bisnetos. E o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, com toda a provisão que você precisa e toda a alegria para viver uma grande vida. Que Deus conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos, sempre cabeça, como está em Deuteronômio 28. E curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. E se nós estamos em Cristo, você sabe, nós somos herdeiros da promessa. E aí, vou só ler essa parte, que daí ele responde uma pergunta de Esaú, depois que ele liberou a bênção para Jacó. Ele diz: a autoridade de um pai. A ele abençoei, e abençoado será. Então, é para você. O Senhor te abençoou, e abençoado você será todos os dias da sua vida. O Senhor te abençoou, e abençoado você será todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Para cumprir com o seu propósito, com o seu destino e ser tudo o que você foi, gerado na eternidade para ser. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, Deus grande e temível, que coisa forte, que privilégio poder estar aqui entregando esta mensagem para esses homens valorosos, pais de família, homens de Deus, homens que pertencem ao Senhor, estruturas, autoridades, um remanescente fiel, num tempo, Senhor, tão difícil, dias difíceis e trabalhosos. Difícil de manter casamento, difícil de criar filho, difícil de ser um homem. Mas aqui tem homens
que são Cristos, que são a resistência, que moldam a cultura e não são moldados, que são autoridades. E eu os abençoo com uma unção especial. Eles foram abençoados e abençoados serão. Eu os abençoo. Eu oro para que a graça do Senhor os cubra como um manto. E que eles saiam daqui com a identidade mais forte do que nunca. Com a convicção de que eles são filhos amados, portanto, podem ser maridos e pais de autoridade, porque eles foram preparados para isso, munidos pelo céu. É só acreditar na verdade. Que eles sejam fortalecidos no Espírito. Que eles ocupem um lugar que pertence a eles, Senhor. Onde eles entendem que amor é sacrifício. E que eles são o Senhor. Eles sabem bem onde é o lugar deles. E eles têm graça para estar neste lugar. Eu os abençoo. Eu abençoo esses homens, esses maridos, esses pais, esses filhos, avós. Eu os abençoo, Senhor. Que essas bênçãos que foram liberadas sobre Jacó sejam materializadas sobre eles e suas famílias, e que eles desfrutem da sua glória, do seu favor, e tudo o que fizerem prosperará. Terão uma vida de glória, de unção, de crescimento, ocupando o seu lugar, que é um lugar de honra, um lugar especial, um lugar de autoridade. Eu os abençoo e abençoo suas famílias. Que o Senhor possa presentear esses homens, esses pais, com um presente do céu, um presente espiritual que leva para o material. Que eles sejam honrados pelo Senhor. Nós os honramos nesta data, querida. Toda a tua igreja, nós, esposas, mães, filhas, Senhor, nós honramos os homens que o Senhor colocou na nossa vida, nossos pais, maridos, filhos, netos. Nós honramos, Senhor, e declaramos sobre eles uma autoridade, uma unção, para que eles jamais retrocedam do lugar que pertence a eles. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo. Eu te louvo, eu peço a tua bênção, eu dou a minha bênção. E eu agradeço ao Senhor por sua imensa fidelidade e pela vida de cada um e suas famílias. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus.